Oi pessoal, beleza? Hoje eu queria falar com vocês a respeito do pecado. O pecado que nós cometemos todos os dias. Vocês já ouviram falar no pecado contra o Espírito Santo? Jesus falou que o único pecado que não teria perdão seria o pecado contra o Espírito Santo. A pergunta é, por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Sabe quando você comete aquele pecadinho seu, aquela mentirinha, que você sente um remorso, fica triste, chateado por ter cometido um erro? Quem te convence disso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que habita em nós que nos convence do pecado que nós cometemos. Então, se você peca contra o Espírito Santo, quem é que vai te convencer do pecado? Se você não é convencido do pecado, logo você não se arrepende. E se você não se arrepende, você não recebe perdão de Deus. É por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E a pergunta é, como eu sei se eu não pequei contra o Espírito Santo? Você está se arrependendo dos pecados que você comete? Aquela mentirinha que você fez, você ficou com remorso? Então você não cometeu pecado contra o Espírito Santo. Fique em paz, que você pertence a Deus ainda. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que uma rebelião contra o próprio Deus. A pessoa sabe que Deus existe, sabe que o Espírito Santo existe, mas ele não quer saber de nada que vem de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Se a pessoa cria uma rebelião contra o próprio Salvador, quem é que vai salvar ele? É como se tivesse alguém estendendo a mão para tirar você do poço e você não quer pegar na mão da pessoa. É como se o próprio pai estivesse esperando você abrir a porta e você não quer abrir a porta. Então, infelizmente, para esses não há salvação, mas não porque Deus não quer, porque a pessoa não quer. E eu afirmo a vocês que hoje as Escrituras deixam claro que o pecado não é impedimento de salvação mais, porque Jesus resolveu o pecado na cruz. O impedimento de salvação é a falta de arrependimento. Entendeu? Porque se o pecado de fato fosse um impedimento para a salvação, ninguém seria salvo. Todos nós pecamos. Pecados graves ou pecados não graves, mas o pecado está aí. Os maus desejos do coração, entendeu? Os maus pensamentos, uma mentira ou outra. Ninguém é santo. Todos pecam. Por isso o pecado não é impedimento de salvação, mas a falta de arrependimento. É isso que nos impede de ser salvo. E para vocês que cometeram um pecado grave, um conselho que eu dou é: não sinta vergonha de ir na igreja. Eu conheço muitas pessoas que abandonaram a igreja, abandonaram a fé por causa de pecados graves e vergonhosos. Não abandone a fé. Continue buscando a Deus, vá na igreja, mesmo envergonhado, porque assim foi o filho pródigo. Vocês conhecem bem, né, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo cometeu um pecado grave contra o pai.